atuar na advocacia trabalhista empresarial faz com que você tenha que escolher entre contencioso e consultivo? Será mesmo? É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Rafaela Sionec, advogada trabalhista empresarial, e o tema de hoje é pra lá de especial. É aquele velho dilema da advocacia trabalhista empresarial. Rafaela, tem que escolher contencioso, consultivo? Posso atuar só em um? Posso atuar só em outro? Bom, a gente vai desvendar todos esses mitos que existem aqui. Mas antes disso, aproveita, dá um like no nosso vídeo aqui de hoje e já se inscreve no canal para você não ficar de fora de todas as novidades e todos os vídeos que são postados por aqui. Primeiro lugar, o que é o contencioso? O que é o consultivo, o preventivo ou extrajudicial? Bom, o contencioso todos nós sabemos, afinal de contas, foi isso, né, que a gente aprendeu do direito do trabalho dentro da faculdade. Mas pelo menos foi assim para mim. E tenho certeza que foi para você. Deixa aqui também nos comentários se também, quando o seu professor entrou lá para falar de direito do trabalho, ou principalmente para falar de processo do trabalho, a visão automaticamente que você teve era de contencioso, era de lide. É como se o direito do trabalho se resumisse à justiça do trabalho e que eu não tinha outras formas de atuação como a gente tem no empresarial, como eu tenho no direito civil, no direito de família, que muitas vezes aquelas áreas prestam assessorias, prestam todo um trabalho, tem toda uma gama de serviços de atuação preventiva que você pode oferecer aos seus clientes. Não te dava essa sensação? Pelo menos eu tinha essa sensação na época da faculdade, de que a advocacia trabalhista se resumia ao contencioso. E também, quando eu me formei, eu também tive essa sensação de que a área trabalhista era contenciosa e que eu ficaria dependente daquilo por muitos e muitos e muitos anos. O problema, na verdade, do contencioso para mim é justamente essa dependência que a gente tem e de terceirização da nossa atividade. Por quê, Rafaela? Como assim terceirização da nossa atividade? Gente, jogar todas as fichas no contencioso é apostar na justiça do trabalho. É apostar a nossa carreira, é apostar a nossa advocacia, é confiar o sucesso da nossa carreira num terceiro. E esse terceiro é a justiça do trabalho. E sabe qual que é o problema? Que muitas vezes ele não está se importando com o nosso sucesso profissional. Então, eu tenho um certo receio de jogar, e sempre tive, de jogar todas as fichas dentro do contencioso. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem como eu trouxe o preventivo dentro da minha advocacia e como eu reverti esse cenário hoje, ok? Bom, eu comecei na advocacia trabalhista atuando para reclamantes. Naquela época, há 10 anos atrás, já sou advogada há 10 anos, o contencioso era o solucionador de todos os problemas, né? A advocacia trabalhista de fato se resumia ao contencioso. O contencioso era muito célere e ele era muito barato também, vamos assim dizer, para o reclamante, porque não tinha condenação em custas, em honorários, não tinha uma série de questões. E o dinheiro era fácil, era rápido também. Então, como eu precisava justamente desse dinheiro, eu comecei atuando para reclamantes, sendo que o meu desejo sempre foi atuar para empresas, mas naquele momento eu realmente não me sentia capaz de atuar para empresas. Eu não dominava muito a advocacia trabalhista, eu era muito tímida, eu não tinha contatos, enfim, eu ficava muito presa a todas essas desculpas que eu dava na época para não exercer o meu desejo de atuar para empresas. O tempo foi passando e cada vez mais esse desejo foi ficando latente e sim, eu passava a dispensar clientes reclamantes dentro do meu escritório por uma questão de ideologia. Não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa, eu estou falando que eu não conseguia mais seguir nessa linha da advocacia. Foi aí, então, que eu entrei dentro de um escritório como associada, passei a coordenadora, até sócia desse escritório, até que depois eu saí e abri meu próprio escritório, em que eu passei a atender empresas. E esse escritório tinha uma demanda de empresas do jeito que eu gostaria de trabalhar. Ele tinha o contencioso, mas a gente fazia assessoria também aos sindicatos patronais. Só que a gente não rentabilizava aquilo, né? Era um dinheiro que ficava muitas vezes parado ali dentro do escritório, naquelas assessorias. E aí eu comecei a ver oportunidades. Naquela época eu já era professora, estudava muito a legislação trabalhista e estudava muito as alterações da legislação trabalhista. E eu tinha percebido como que o cenário trabalhista estava mudando. Isso lá em 2014, 2015, com as primeiras modificações na lei recursal, né, trabalhista. E aí
eu senti, falei assim, isso aqui vai evoluir. A tendência da advocacia trabalhista é outra. Depois de um tempo, veio os rumores da reforma trabalhista até que a reforma se concretizou em 2017. Foi no início de 2017, antes da concretização, antes da promulgação da reforma trabalhista, que eu comecei a oferecer serviços preventivos aos clientes do escritório. E comecei a ver as oportunidades, começando com uma assessoria, começando a rentabilizar aquilo que muitas vezes a gente oferecia gratuitamente dentro do escritório. Eu sei e tenho certeza que se você já está um bom tempo na advocacia, você também já fez isso. Fecha o contencioso e gratuitamente você tem uma assessoria preventiva pelo período do contencioso. Eu fiz isso, eu errei dessa forma. Eu dei de graça um serviço que poderia ser cobrado um alto valor de honorários aqui e que simplesmente poderia trazer para dentro do meu escritório uma rentabilidade a mais ainda. Foi aí então que eu comecei a mudar a minha advocacia para uma advocacia trabalhista preventiva, consultiva, extrajudicial, ou seja, sem depender da loucura do contencioso. Nessa época, eu já era mãe, eu já tinha uma filha pequena e o contencioso, de fato, ele me sugava muito. Ele me deixava triste, ele me deixava presa. Muitas vezes eu queria trabalhar de casa e eu não conseguia. Queria ficar um pouco mais com a minha filha e aquela loucura de excesso de prazos não me permitia. E foi com um trabalho consultivo que eu consegui perceber uma virada de chave na minha advocacia trabalhista empresarial. Eu continuei fazendo o que eu gosto, que era atender empresas, mas eu continuei fazendo isso de uma forma que era lucrativa para mim. Eu aumentei os serviços do preventivo. Então eu oferecia assessoria, eu oferecia elaboração de banco de horas, revisão e elaboração de contratos. Se você ainda tem dúvida de quais serviços você pode oferecer dentro da advocacia trabalhista preventiva, tem um vídeo aqui no canal que é só sobre os serviços da advocacia trabalhista preventiva. Sem brincadeira, eu elenquei 11 serviços que você pode oferecer ao seu cliente. Então não deixa de conferir esse vídeo para você saber o que oferecer. E foi assim que eu fui ampliando a minha advocacia preventiva. Hoje eu posso dizer para vocês que 80% do meu escritório tem uma atuação consultiva, preventiva e 20% ainda é do contencioso. Tem uma parte do contencioso que brilha os meus olhos, que é a atuação nos tribunais superiores. Então, eu faço muita parceria com advogados para elaboração de recursos, realizações de sustentações orais e o próprio acompanhamento daquele processo nos tribunais superiores, desde a elaboração de recursos, entregas de memoriais. Então, a gente tem uma atuação muito forte no escritório nessa questão dos tribunais superiores. Então, os meus 20% fica nessa atuação dos tribunais superiores e também no contencioso de alguns clientes. O que eu não tenho hoje no contencioso? Eu não tenho aquele contencioso de massa, aquela coisa de excesso de prazos. Isso não existe dentro do escritório porque foi uma forma que a gente decidiu e optou por trabalhar dentro do escritório. Mas isso não impede que você atue no contencioso. Então, o que eu tô querendo dizer no vídeo de hoje é que você não precisa escolher. Isso aqui não é uma batalha. O contencioso ganha do consultivo ou o consultivo sempre ganha do contencioso. Não, isso nem deveria existir. Esse tipo de discussão nem deveria existir. O que deveria existir é o que é que eu posso fazer mais para ganhar mais honorários e ter uma estabilidade financeira dentro do meu escritório sem terceirizar essa responsabilidade para o judiciário, sem depender do contencioso, sem responsabilização. Por quê? A gente sabe as inseguranças jurídicas que muitas vezes a Justiça do Trabalho nos gera, seja na nossa atuação, seja no nosso cliente, que muitas vezes chega a desconfiar da nossa capacidade técnica por conta de toda a instabilidade que existe dentro da Justiça do Trabalho. Então foi por isso, por uma questão minha, que eu decidi ampliar o consultivo, a atuação preventiva dentro do meu escritório. Eu posso dizer que hoje foi a melhor decisão, mas por muitas vezes eu também ficava me perguntando, será que era? Será que não era? Gente, toda escolha existe um período de maturação, de crescimento, de amadurecimento. É óbvio que os clientes não surgiram num piscar de olhos, assim como os meus clientes do contencioso também não surgiram num piscar de olhos. Até porque a gente tem que trazer consciência para os nossos clientes do preventivo e se mostrar como advogados que estão ao lado da empresa, atuando de forma preventiva, com assessoria, com revisão de contratos e com uma infinidade de serviços que você pode oferecer.
Então, se tem uma lição que você pode tirar desse vídeo de hoje, não é sobre essa dicotomia ou sobre a necessidade de escolher um lado, mas sim sobre o fato de você parar de deixar dinheiro na mesa do seu escritório. Pelo fato de muitas vezes você estar se limitando ao contencioso e não abrir os olhos para uma outra oportunidade que existe dentro do seu escritório, que é oferecer serviços preventivos a esse cliente do contencioso, ou até mesmo conquistar novos clientes do preventivo, oferecendo todos aqueles serviços que eu mencionei para vocês, que tem no nosso vídeo aqui no canal. Então, o fato, na verdade, que importa muito mais é você saber explorar as oportunidades da advocacia trabalhista e empresarial do que você ficar perdendo tempo escolhendo entre o consultivo ou o contencioso. Não deixa esse dinheiro na mesa e, principalmente, faça do seu escritório uma empresa rentável, uma empresa que te dê bons honorários pelo trabalho que você presta. Espero que o nosso vídeo tenha te ajudado. Não se esquece de você se inscrever no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!